Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine. Jai Sri Prabhupada, Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasa de Gaura Bhakta Vrinda. Todas as glórias ao Panchatattva. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Todas as glórias são aos devotos reunidos. Que bom, estamos aqui em mais uma aula, dando prosseguimento ao estudo do capítulo 7 do Bhagavad Gita. Então, para quem está chegando agora, assistindo essa aula assim de primeira vez, estamos pegando os versos anteriores, falamos sobre o conhecimento fenomenal e noumenal, sobre as energias inferiores, a energia superior que somos nós, e aqui o verso que vamos falar aqui, o verso 7 do capítulo 7, Krishna diz: ó conquistador de riquezas, não há verdade superior a mim, tudo repousa em mim como pérolas num cordão. No verso 6, o verso anterior a esse, Krishna está falando que é a origem de tudo, dessas duas naturezas, a inferior e a superior, que somos nós. Na verdade, nós somos considerados a energia marginal de Krishna. Então, marginal significa que fica à margem, Você tanto pode ir para um lado, que é o lado espiritual, como ficar no lado material. Atualmente, apesar de sermos a energia superior, livre de Krishna, estamos aqui numa condição material que é como se fosse uma prisão. Então, essa é a energia material de Krishna que atualmente nós estamos trabalhando através de uma experiência espiritual para podermos liberar a nossa essência, aquilo que somos, dessa prisão material que se constitui nesse corpo físico e na mente sutil, considerando que há várias dimensões e temos também corpos sutis além desse corpo grosseiro. Krishna, ele está explicando aqui o Bhagavad Gita para que aprendamos a nos libertar desses invólucros materiais, grosseiros e sutis, que são personagens que fazem parte desse nosso despertar, desse nosso acordar. A alma que é consciente de Krishna, de Deus, como a origem de tudo, a causa de todas as causas, e também quando entendemos que somos partes desse todo supremo, e entendemos as energias de Krishna, conforme ele está explicando aqui, até agora aqui, até esse verso 7, e quando entendemos isso, temos a propriedade intelectual, ou científica, para analisar as coisas que estão à nossa volta, como elas são percebidas pelo corpo material através da mente, que projeta todo esse mundo, e assim vamos ficando cada vez mais conscientes da nossa posição como partes integrantes de Krishna e também da nossa posição eterna, que é de servos amorosos de Deus. Tudo aqui, todo o trabalho espiritual que Krishna fala no Bhagavad Gita é para que pratiquemos essa yoga chamada Bhakti. Então, Bhakti Yoga,
a yoga, a união, né? Yoga, união com Deus através de atividades amorosas, que são chamadas, né, de Bhakti. Então, quando é traduzido aqui, Prabhupada traduz isso como o serviço devocional. Serviço devocional e Bhakti Yoga, basicamente a mesma coisa, onde você age nesse mundo para satisfazer a Krishna através de uma expansão amorosa, que é conseguida através dessa compreensão ou sabedoria das instruções de Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, ou seja, a autoridade suprema para dizer sobre a sua própria pessoa e também sobre todas as suas energias e como é o funcionamento disso que chamamos, né, existência material e também existência espiritual. Essa é toda a questão, né, para quem está estudando o Bhagavad Gita, é porque a pessoa chegou num estágio onde ela vai ter essa avidez, essa necessidade interna de querer compreender o que é a matéria e o espírito, e dentro das instruções que Krishna nos passa, a pessoa adota uma postura de vida, né, uma atitude mental, onde ela vai praticar a sua vida natural, ou seja, a sua vida espiritual. A pessoa se situa no espírito, naquilo que ela é, e aí vive em serviço devocional, em atividades renunciadas, né, sem apegos materiais, porém dedicadas a satisfazer esse propósito superior que favorece o nosso progresso, né, gradual nesse mundo. A ideia, como sempre temos falado aqui, é que no momento da morte estejamos num estado de consciência superior, vibrando a frequência divina, para que após o desencarne possamos, né, voltar para essa dimensão espiritual chamada Vaikuntha Loka ou Krishna Loka. Essa é a base de todo o Bhagavad Gita, né? A canção do Supremo. Então Krishna, nesse verso 7, ele está dizendo, né, inicialmente para Arjuna, ó conquistador de riquezas. Arjuna representa aquilo que somos nessa história aqui do Bhagavad Gita, né? Arjuna é o guerreiro. Então, naturalmente, somos pessoas que estamos despertando para a vida espiritual, e quando isso acontece, mais ou menos travamos, né, uma luta contra a energia ilusória. Essa é toda a questão. E você deve estar caminhando nessa dita luta do lado do Senhor Krishna. Krishna é quem vai, né, nos fornecer todo o material, toda a força divina para que consigamos vencer, né, ganhar essa batalha de Kurukshetra. Temos que tornar, né, esse local Kurukshetra um local sagrado. Então nosso coração, antes de nos degladiarmos, né, com os ditos inimigos, que são os sentimentos negativos da nossa mente, sentimentos de egoísmo, temos que estar num terreno purificado ou transcendental. Por isso que a guerra entre Arjuna e seus inimigos se deu no local sagrado. Nesse momento, tudo foi, né, favorecido para que Arjuna pudesse estar numa situação tranquila para vencer a batalha, além do que ele estava, né, seguindo as ordens do Senhor Krishna. Então, aqui nesse verso, Deus está chamando Arjuna
de ó conquistador de riquezas. Essa riqueza que Krishna fala, né, para Arjuna conquistar, é essa riqueza da sabedoria e do amor a Deus. Então, assim, riqueza material, ela em si não existe, são valores, né, relativos, estabelecidos por um sistema, que esses valores tanto podem ser materiais, quanto um sistema espiritual, que esses valores são espirituais. Mas, na verdade, a riqueza, né, que nós temos que conquistar é esse despertar amoroso por Krishna, viver em Deus. De modo que se Arjuna está lutando do lado de Krishna nessa batalha de Kurukshetra, então Krishna já está estabelecendo ele como um conquistador da riqueza real da existência. Temos que nos questionar o que estamos realmente ambicionando em nossa vida e o que consideramos que seja assim, algo rico, né, que nos classifique como ricos. De modo que todas as escrituras dizem que a pessoa mais rica é aquela que se tornou um servo amoroso de Krishna. Esse papel, né, de você estar consciente de Deus, servindo com muito amor, é o que vai te classificar como a pessoa mais rica do universo. Tanto é que no Bhagavatam se diz que até mesmo os semideuses, né, os administradores do universo, desejam servir uma alma que atingiu essa posição de vibração divina nesse universo. Então isso é muito meritório, né, entendermos, porque as pessoas geralmente inconscientes de Deus, ou que se julgam Deus, elas querem conquistar o mundo, achando que isso é o sinal do real poder, né? Ter coisas, possuir coisas, ser elogiado, adulado, né? Então, essa riqueza, ela é produto do falso ego, ela é temporária, né? Mutável. Hoje a pessoa se torna um dito, né, milionário ou rico, mas após a morte ele nem sabe o que vai ser. Pode receber um corpo de cachorro, um corpo num planeta assim infernal. Desse modo, assim, essa riqueza que tentamos, né, classificar como algo meritório é algo assim, um fogo fato, né? É uma ilusão, assim como uma água no deserto, né? Enxergamos a água, mas nunca conseguimos beber essa água porque é só uma miragem. Essa é a riqueza considerada pelos materialistas. Porém, Krishna aqui, ele chama Arjuna de conquistador de riquezas, porque Arjuna está lutando para cumprir o propósito de Krishna nesse mundo material. Essa é a missão de todo devoto, né? Fazer a vontade de Krishna, e por isso estudamos o Bhagavad Gita assim, com muito carinho e atenção, para ver qual a diretriz da nossa existência, para ter esse significado superior e divino. Não adianta você viver nesse mundo assim, sem nenhum sentido, cultivando Deus assim, pensando que Deus é um nada, só que é uma energia que está controlando tudo. E aqui no Bhagavad Gita, Krishna, como essa pessoa absoluta, a causa de todas as causas, vem nos ensinar como devemos nos relacionar com Ele pessoalmente. Entende? Porque Krishna, sendo a pessoa suprema, e nós sendo partes integrantes de Krishna, nós também somos pessoas. Só que nós estamos
nos identificando com esse corpo material e então erroneamente dizemos, né, que somos, né, assim, o Bacta alemão, eu sou brasileiro, eu sou um terráqueo, né, eu sou profissão X, dessa maneira assim, eu sou rico, eu sou pobre, eu sou branco, essas falsas designações de uma pessoa, que a pessoa é você, é o espírito. Então, automaticamente, quando você está em engano, em ilusão, você começa a querer identificar essa pessoa com o corpo material. Mas o corpo material, ele não é uma pessoa, ele é só um instrumento que você usa para entender que você é uma pessoa espiritual. Mas quando nós estamos caracterizando o corpo, que nada mais é do que uma máquina biológica, então nós nos confundimos, porque não estamos vivendo nessa consciência pura de que somos o espírito. Assim como uma pessoa entra dentro de um carro, vamos supor, e ela pensa que é o carro, né? Mas o carro nunca é a pessoa. O carro é só o carro, assim o corpo material também é só o corpo material. Mas se a pessoa que está dentro do carro esquece que ela é o motorista, que é a pessoa que está dirigindo o carro, ela vai pensar que o carro ela é a pessoa. E daí faz, né, todas aquelas besteiras, né, no trânsito, assim, porque, ou se alguém amassa o carro dele, o sofrimento completo, porque está se identificando com essa, né, lata, né, esse carro, né, esse objeto feito de metal que dá um nome de carro. Assim também dão um nome a essa energia feita de terra, água, fogo, ar e éter, que tem essa forma aqui, né, que podemos ver no físico, e aí queremos dar assim a pessoalidade a isso que é só uma forma. Isso é só uma forma, né? Temos que estar muito atentos ao que somos realmente e viver em essência. Então, quando você entra no carro e dirige um carro, você nunca esquece que é o motorista. E não importa o que aconteça com o carro, você não se identifica, porque o carro não é você. Se o carro estragar, cair na ribanceira ou faltar gasolina, você simplesmente sai do carro e vai ver a solução que você pode ter, né? Da mesma maneira, quando o nosso corpo chega ao seu fim, né, seja por uma morte natural ou por algum problema, né, que acontece no tempo, dentro da nossa programação kármica, a gente sai desse veículo material e vai para outro veículo mais sutil, ou então vai para o veículo espiritual, assim, para o mundo espiritual. Mas a gente sempre é a mesma pessoa. A diferença é que no mundo espiritual, o corpo espiritual, ele não é diferente daquilo que somos. Ou seja, a verdadeira pessoa tem um corpo espiritual. E quando ela entra nesse mundo aqui, ela esquece do corpo espiritual e pensa que é um corpo feito de energia material. E tenta obter prazer, né, através desse corpo material, então ela não consegue. Por isso que a alma, né, o espírito, ele está sempre sofrendo, até o momento em que ele desperta amorosamente para a sua posição real como espírito, parte integrante de Deus, a potência marginal de Krishna, e se rende aos pés de lótus de Deus, e dessa forma a sua essência, né, feita de ananda, de felicidade, se manifesta. Temos que ter essa sabedoria e a atitude de pôr em prática a nossa consciência para viver nessa situação transcendental. Todos os dias devemos, né, cantar os nomes de Deus, sentar assim em meditação para acessar a nossa essência, lembrando, né, nós temos essa capacidade, essa inteligência de lembrar o que somos.
Então essa é a verdadeira conquista. Você atingir o seu próprio eu, né? Não é conquistar algo, não é você vencer pessoas ou conquistar objetivos externos, estando identificado com o corpo material, mas conquistar significa que você atingiu, né? Você se iluminou, você compreendeu, né? Que você é algo completamente diferente dessa natureza material, dessa criação que é feita de elementos chamados, né, inferiores, porém são adequados à nossa evolução, onde usamos de forma correta, conforme as instruções de Krishna, para atingir a nossa posição como espíritos. Mas tão logo atinjamos essa situação em que compreendemos o que somos de uma forma, né, autorrealizada, e nos conectamos a Krishna dentro do nosso coração, entendendo essa forma, né, de Vishnu, que é uma expansão pessoal dele, atingimos o sucesso na forma humana de vida. Esse é o sucesso, essa é a conquista máxima. Aí você começa a agir como um servo normal, um servo de Deus, porque Krishna, ele sempre vai ser o Senhor, porque ele é a fonte, é a sua fonte. Você tem que servir aquilo que é a sua fonte. Ao servir Krishna, a sua expansão de existência, consciência e felicidade vai aumentando. E é exatamente isso que você está buscando aqui nesse mundo material. Esse néctar, né, de perceber o amor divino no seu coração, só que você está buscando erradamente, né, ou pervertidamente, nesse engano onde você pensa que é o corpo material e tenta desfrutar, né, todas essas relações de amor, amizade, sociedade, né, ou universalidade. Dessa forma, assim, então, você nunca vai atingir esse padrão de felicidade. O ponto é que temos que aprender, né, a amar a Deus sobre todas as coisas, entendendo que Deus está em tudo, que está movendo tudo, e dessa forma, quando vivemos nesse amor a Deus, automaticamente, entendendo a onipresença de Krishna, amamos todos os seres, todas as coisas, todas as criações, todas as experiências, né, que temos nesse mundo, independentemente de quais sejam elas, porque entendemos que agora, né, nessa consciência superior, estamos sendo dirigidos perfeitamente por Krishna dentro do nosso coração. Então, aqui nesse verso 7, do capítulo 7, Krishna está dizendo para Arjuna, que está conquistando essa riqueza de compreender Krishna, ele está dizendo que não há verdade superior a mim. Né? Às vezes pensamos, né, que há algo assim mais formidável do que entender Deus. Tão logo nos rendamos aos pés de lótus de Krishna, estamos de posse da verdade maior que existe. Todo mundo está buscando, assim, seja através da curiosidade ou de alguma prática espiritual, conhecer a realidade da existência, né? Quando você está numa forma humana, você tem que fazer isso, porque a forma humana, quando Krishna cria ela e coloca você dentro dessa forma, significa que ele está confiando que você vai começar a questionar sobre a existência, né? Quem sou eu? O que é esse mundo? Quem é Deus? O que eu estou fazendo aqui? E não assim, vai ficar vivendo que nem um animal, simplesmente, né, se debatendo com todos os assuntos do mundo, de política, religião, assim, aí todo mundo começa a brigar, assim, competir em todos os sentidos. E então Krishna, ele está falando assim, tudo isso aí é ilusão, você está perdendo o seu tempo nessa forma humana, você está animalizando o seu raciocínio
e vivendo assim de uma forma, né, territorial nesse mundo, com o falso ego, querendo ter razão em tudo, querendo estabelecer, né, os seus ideais, o que você acredita, o seu modo caprichoso de ser, né? Você nem quer ouvir o que Deus está falando, você não quer realmente viver no espírito, naquilo que você é. Você vive flutuando numa mente completamente louca, né? Alucinada, indo para lá, indo para cá, e também tendo vários corpos materiais através de várias reencarnações, porém está simplesmente desperdiçando a sua existência feliz para tentar algum prazer nesse mundo ilusório, prazer que vai acabar com o tempo, né? Seja principalmente com a morte que vem e tira assim, impiedosamente tudo. Por isso que Krishna diz que ele é a morte personificada. Esse universo material é feito disso, né? É impermanência, nada que permanece. Essa é a natureza da criação material. Porém, no mundo espiritual, tudo é eterno, feliz, consciente. Essa é a nossa verdadeira vida, né? Krishna ainda não cria assim, algo mal ou algo negativo. E tudo isso, né? Esses infortúnios acontecem na nossa mente, que está esquecida do Espírito e do amor a Deus. Então vivemos dessa maneira assim, malograda, vida após vida, até que em algum momento encontramos um devoto puro ou alguém que tenha um conhecimento superior assim, né, dessa autoridade suprema do Bhagavad Gita, e quando essa sabedoria é narrada, imediatamente o fogo dessa sabedoria consome a madeira da ignorância e transforma tudo em cinzas. Então, o ser humano significa que ele tem que fazer esse sacrifício para obter o conhecimento através do estudo ou da audição de pessoas que já estão conectadas com Krishna, ou então, né, e também fazer essa prática espiritual, seja através do santo nome, da meditação, da lembrança, da oração, enfim, de alguma forma ele tem que se conectar com Deus e realizar aquilo que é. Senão você simplesmente vai perder essa forma humana aí, tentando obter as coisas que são assim animalizadas, né? Aquilo que os animais conseguem facilmente, os seres humanos estão criando assim muitas dificuldades para conseguir, mas é coisa animal. É o lado inferior que deve ser deixado de lado. Por isso Krishna está falando no Bhagavad Gita que devemos ter a prática constante da vida espiritual e o desapego da vida material para atingir esse ponto que ele está tentando aqui, né, infundir em nossas mentes, para que acordemos e confiemos nele, né? Você tem que confiar em Deus completamente dentro do seu coração. Isso é o que se chama rendição, seguir a vida no fluxo orientador do divino, vendo que todas as experiências são mantidas por ele. Então Krishna está falando aqui que não há verdade superior a mim. E eu sempre, né, nesse verso, eu retrato ao Cristo, né, na Bíblia, em Mateus, onde ele diz que e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não assim, saber que Krishna é Deus, né, como ele está falando aqui, que não há verdade superior a ele, mas conhecê-lo. Se você conhecer realmente Krishna, e nessa intimidade mais amorosa, né, Krishna ele vai se revelar para você a partir do momento que você realmente se colocar à disposição espiritual para ele. Então você vai se libertar dessa ilusão, e a ilusão é o quê? É o falso ego identificado com esse mundo, né? Nessas designações de eu e meu, né? Que eu sou o corpo material e tudo aquilo
que é relativo ao corpo material é meu, ou que eu tenho um desejo de possuir para ser algo mais em ilusão daquilo que eu estou me identificando erroneamente. Essa é toda a história, né? Por que estamos assim tentando, estamos nos reinventando? A cada encarnação estamos vivendo como um determinado personagem, que nada mais é do que a continuidade do personagem passado, só que com novos desejos, assim, porque os desejos, né, são ilimitados. Não há fim para o desejo do ego, porque o ego ele sobrevive por meio do desejo material, o falso ego, né? Por isso que se diz que devemos assim observar quais são os nossos desejos, porque esses desejos é que dão essa continuidade encarnatória. Todo mundo só continua nesse mundo porque está desejando desfrutar e explorar, né? Ser o senhor desse mundo. Então Krishna fala, me reconheça como essa verdade superior a tudo, se renda a mim, entenda que tudo sou eu em manifestação. Isso é maravilhoso, um dia, né, quando você tiver realmente uma experiência autorrealizada disso, de Krishna como o centro, né, supremo de toda a existência, e que tudo está situado no brilho que emana de seu corpo, e que ele se expande, né, nessa onisciência através de várias expansões pessoais, controlando todos esses passatempos, né, de cada entidade viva em relação com ele, tanto a nível inconsciente, como acontece aqui no mundo material, como a nível consciente, como acontece no mundo espiritual, ou seja, totalmente em pureza e amor. E esse mundo material aqui, você também pode se relacionar conscientemente com Krishna, e essa é a proposta do estudo do Bhagavad Gita. Você não precisa, né, como já falamos, ter que desencarnar. É uma questão de consciência, não de corpo material, de ter um veículo, né, material ou não. É uma questão de consciência. Então, por isso que fala que o reino de Deus está dentro de nós. E se nós estamos vivendo nessa consciência espiritual, servindo a Krishna amorosamente, então aquilo que chamamos, né, de mundo externo também se torna espiritual, automaticamente, porque quando você está vivendo em Krishna no seu coração, você passa a usar os seus sentidos internos para perceber Krishna também naquilo que se chama o lado externo da sua vida. Mas não tem essa questão de lado interno e externo, né? No fim você vê que tudo é Krishna, energia de Krishna. Energia interna é a energia mais profunda da nossa consciência. Energia externa é a energia mais superficial da nossa consciência, porém, no final, quando você está assim totalmente puro, como um devoto puro de Krishna, você vê tudo, né, assim, sem as dualidades interna e externa, você vê tudo como Krishna. E no mundo espiritual você está vivendo, né, num corpo espiritual, se relacionando com Krishna assim, diretamente em todos os sentimentos assim, possíveis, nessa expansão de amor, de liberdade. Esse é o ponto, né? Essa é a nossa morada original, que tem aqui uma embaixada no nosso coração atual, essa embaixada aqui onde Vishnu está presente em nosso coração. E se ficamos constantemente nessa verdade, né, que é superior a tudo, que entendemos agora pelas palavras, né, de Krishna diretamente, então após abandonarmos esse corpo, né, dentro dessa embaixada consciente, voltamos para o mundo espiritual. Porque temos que perguntar qual é o nosso objetivo, por que queremos ficar nesse mundo aqui. Temos que ouvir as instruções de Deus e segui-las.
Não ficar assim especulando, né, tentando ser diplomata nesse mundo, assim, não, que eu vou experimentar Deus, mas eu também quero ficar nesse mundo experimentando assim intensamente esse mundo. Assim, não é dessa forma. Krishna fala que temos que arriscar, nos confiarmos nele, não temer o futuro, nada, e parar de se identificar com essa forma física, assumir realmente aquilo que somos e viver naquilo que somos, o Espírito, parte integrante de Deus, e voltar, sair da ilusão e nos estabelecermos na verdade. Então, se conhecemos a verdade, que é Krishna, a verdade absoluta, então nos libertamos desse falso conceito que temos, né, dentro de um sistema demoníaco que imprime na nossa mente desde criança que somos, né, esse corpo feito de matéria, assim, diminuindo muito as nossas qualidades, a nossa capacidade de ser, né, superior. O sistema demoníaco não quer que você se estabeleça em sua parte superior, porque isso significa que você se liberta do controle de Maya. Então, Maya, como falamos na aula passada, é a energia de Deus que está testando para ver o quanto nós queremos parar com os nossos desejos de ser senhores, né, proprietários desse mundo material, e entendermos que Krishna é a verdade absoluta, nos rendendo a Ele e voltando ao mundo espiritual. E essas pessoas que são chamadas, né, controladores do universo, senhores do mundo, assim, essas designações são pessoas que são controladas completamente por Maya dentro dessa matrix. Eles, assim, não são nossos inimigos, assim. Eles são a potência de Maya atuando. Então, logo você esteja com Krishna, você se eleva acima de tudo isso aí que se chama, né, uma conspiração, né, essas coisas assim que são verdade dentro do mundo de Maya, né? O mundo de Maya está sempre fazendo todo mundo sofrer o tempo todo, e principalmente em Kali Yuga, né? Kali Yuga, essa era de escuridão que atualmente estamos passando, avantajado o grau de sofrimento, de incompreensão, de irreligiosidade, de libertinagem, né, de viver uma vida assim completamente, entre aspas, né, livre de Deus. As pessoas assim enlouqueceram, né? Essa é a verdade. Estão completamente assim sem senso nenhum de viver a vida real. Então esse verso é muito maravilhoso, né? Ó conquistador de riquezas, não há verdade superior a mim. Ou seja, a maior riqueza é Krishna, porque não há nada superior a Ele, e Krishna está querendo se entregar para nós, né? Krishna é o amor supremo, incondicional. Por que Ele vem a esse mundo e fala o Bhagavad Gita? Ele fala, eu quero me dar para vocês, eu quero fornecer o meu amor supremo para vocês. Então eu sou a maior riqueza. Quando você está com Krishna, então nada vai faltar na sua vida, nem material, nada assim, nem espiritual, nada, tudo vai ser assim te dado, né, dentro de um necessário evolutivo para você ter. Porque quando você já está conectado com Krishna, essa ambição material já não existe, porque você entende que, né, como Krishna fala, né, a luxúria, a cobiça e a ira pelas coisas materiais são os portões que conduzem a nossa alma à vida infernal. É tentar acumular lixo, né? Conquistar assim, pobreza espiritual. Então Krishna fala, eu sou a verdade suprema, eu sou a maior riqueza, eu sou a fonte de tudo, então venha, eu estou te fornecendo o meu amor nessa Kali Yuga, eu estou dando o processo espiritual mais fácil, que é cantar o meu santo nome, né, o Mahamantra Hare Krishna,
e também te dou tempo, te dou dinheiro, te dou o que você quiser a partir do momento que eu vi, né, de dentro do seu coração, que eu estiver vendo que você está realmente querendo se voltar para mim, para voltar para o mundo espiritual. Então, Krishna é maravilhoso, né? Deus. Nós temos que entender que nós estamos falando aqui de algo assim que é tudo, né? Então, tem que ter essa pegada assim, transcendental, de sair dessa relação, eu sou um corpo e que tem um mundo ali do lado de fora e que eu tenho que conquistar esse mundo porque o sistema fala que para eu ter alguma coisa eu tenho que, né? Toda essa luta material não faz sentido. Então Krishna fala para Arjuna, que nos representa, que devemos lutar pela conquista espiritual. Então logo você conquiste Krishna, né? Deus, essa verdade, e se estabeleça, né, numa relação amorosa com Ele, então vem os acréscimos, né? Tá, né? A Bíblia, né? Cristo fala, se você ama, se você busca em primeiro lugar Deus e a sua justiça, tudo vai vir depois por acréscimo. Ou seja, acréscimo de acordo com a vontade de Deus, não assim que você vai buscar Deus e sua justiça para ter aquilo que você quer caprichosamente. Então aí é interesse, você está buscando Deus por interesse. Então rendição significa que você se estabelece nessa relação com Krishna, assim, totalmente desapegado, sem desejar assim, consequências dessa relação ou frutos materiais, né? Porque o que é a matéria? Entendeu? Matéria é a energia de Krishna. Krishna, ele faz aparecer para você na sua vida, né? Eu tenho assim, exemplos pessoais disso, assim, que ele nunca deixa você realmente passar por necessidades nenhuma, porque ele te ama, Krishna te ama, né? Mas se a pessoa pensa, né, que está no mundo, assim, está sempre pensando em pobreza, em crise, em medo, em insegurança, depositando toda a confiança nos governantes do mundo, tudo isso aí é maia, que está batendo forte no seu coração e você se esquece de Deus, porque há tantos problemas, né, para resolver na vida, você não tem tempo, né? Sim, milhões de vidas você não tem tempo porque está resolvendo os mesmos problemas. Em Kali Yuga os problemas são maiores ainda. Então Krishna, ele vem como Chaitanya Mahaprabhu, assim, nos ensinar como a sermos devotos de Krishna. Isso é maravilhoso, né? Temos que seguir os passos de Chaitanya Mahaprabhu, cantando o nome de Deus e estudando, né, os passatempos de Krishna, assim, criando uma intimidade intuicional com essas ações divinas que Krishna vem demonstrar nesse mundo, e isso aí é o que Krishna Chaitanya fala que devemos fazer, né? Quanto mais temos essa avidez espiritual, essa confiança em Krishna, então nossa vida será assim, Krishna fará vários arranjos para que tudo fique bem. Mas nós não temos, né, essa fé, né, essa fé em Deus, assim. Por isso que o Cristo fala, se nós tivéssemos a fé do tamanho de uma semente de mostarda, seríamos capazes, né, de, através dessa fé, remover montanhas. Essas montanhas representam, assim, problemas enormes, né? Então, pequena fé em Krishna, mas Krishna, ele quer rendição completa. Krishna é assim, né? Para você ter o amor supremo de Deus, para você ser feliz, assim, incondicionalmente, internamente, eternamente, você tem que realmente render a sua alma, a alma suprema, e esta é a proposta do Bhagavad Gita, né? Onde Krishna fala, sempre, né, tenta pensar em mim, né, renda-se a mim, por favor, torne-se, né, uma alma devotada
a mim, preste respeitos a mim, porque não há verdade superior a mim. Esse é o verso 7. Né? Então é muito bacana, um verso pequeno, mas cheio de detalhes espirituais. Então Krishna ele fala assim, que, nesse verso, né? Tudo repousa em mim como pérolas num cordão, porque tudo está existindo em Krishna. Por isso se fala que os pés de lótus de Krishna é o refúgio de tudo. Se você está sempre meditando nos pés de lótus de Krishna, então você está vivendo naquilo, né, na consciência que é a base de toda a existência. E depois ele fala aqui que ele dá o exemplo, né, como que tudo repousa nele, assim como pérolas num cordão. Então, se você enfia, né, a bolinha da pérola num cordão, você entende que, ao olhar tudo à sua volta, cada coisa é uma bolinha, é uma pérola que está enfiada no cordão, nesse cordão divino. Ou seja, Deus ele está dentro do coração de todo mundo. Todo mundo está ensartado na consciência de Krishna, porque ninguém pode viver separado de Krishna, né? Então esse é um excelente exemplo, assim, porque se Deus não tiver em nosso coração, nós não podemos assim existir, nós não podemos pensar, sentir, né? Ter consciência, ter felicidade, porque tudo depende de Krishna. Krishna é a maior riqueza nesse sentido. E se nós conseguimos ficar com Krishna, automaticamente entendemos todas as outras coisas e realmente conquistamos o mundo, né? O mundo, né, dizem que ele se transforma à medida que você se transforma internamente. Mas quando você conquista Krishna e vive em Krishna, então o seu mundo se torna Krishna. Ou seja, você está ensartado nesse cordão espiritual de consciência, né, no nível máximo. E aí você é a pessoa mais rica nesse mundo material. Tudo que você quiser, né, tudo que um devoto puro, através da sua potência de mente, né, que é o projetor desse mundo material, tudo que o devoto deseja, assim, acontece imediatamente. O poder de um devoto puro é algo assim incomensurável, porque Krishna ele satisfaz imediatamente o devoto puro. Por isso se diz que quando recebemos a misericórdia de um devoto puro, assim, a misericórdia de Krishna acontece imediatamente. Essa é tudo assim, o devoto, apesar dele ter essa potência de conquistar qualquer coisa aqui no mundo material, o que ele pede para Krishna é que, assim, que Krishna, por favor, aceite essa alma, assim, me dá potência misericordiosa para que a sua misericórdia se manifeste no coração dessa alma. Essa é a intenção de um devoto puro. Quando você chegar nesse estado de pureza, você só vai pensar em querer dar, né, a sua energia para elevar aquela outra pessoa, né, que te busca, para ela se situar na consciência de Deus, na consciência de Krishna. Entende? Porque o devoto puro, ele já não está mais vivendo naquilo que se chama o mundo material, né? O mundo material ele é um produto do falso ego. Por isso, Krishna diz que o mestre espiritual o representa. O mestre espiritual puro, ele é a representação transparente de Krishna nesse mundo material. Aí a pessoa fala, onde está Vrindavana? Onde está Krishna? Está onde está um devoto purificado de Krishna. Onde um devoto puro chega, imediatamente tudo à volta, né, é purificado, né? Tudo se torna sagrado. Por isso é muito importante estar associado com pessoas que já estão conectadas, né, com Krishna de uma forma mais pura, para receber essas bênçãos que vão
despertar a nossa consciência, né, o nosso amor por Deus. Por isso que Krishna lhe fala, né, no verso 34 do capítulo 4 do Bhagavad Gita, que devemos nos aproximar de pessoas que já estão vivendo em Krishna, prestar, né, serviço a essas almas para difundir esse movimento do Senhor Chaitanya, o movimento da consciência do Espírito no planeta, e devemos, né, fazer perguntas para essas almas, porque essas almas vão responder para você na inspiração de Deus dentro do coração delas. Entende? Há uma intimidade, há uma osmose espiritual. O devoto está assim servindo perfeitamente Krishna para levar essa mensagem, né, do Bhagavad Gita, do Bhagavata, e também de dar esses significados superiores às palavras de Krishna. Então, basicamente, esse é o verso 7 que eu consegui agora inspirar, né, até agora, né, nesse ponto em que estamos do nosso estudo do Bhagavad Gita. Então vou repetir aqui para terminarmos a nossa aula. Então Krishna está dizendo para Arjuna: ó conquistador de riquezas, não há verdade superior a mim. Tudo repousa em mim, como pérolas num cordão. Vamos meditar nesse verso com muito carinho, entendendo que Krishna está se estabelecendo aqui como uma pessoa, a pessoa absoluta, e que só um devoto puro, através do serviço devocional, pode compreender essa posição de Krishna assim, na íntegra. Vamos, de alguma forma, caminhar progressivamente para essa posição, onde somos, né, pessoas puras, servos eternos amorosos do Senhor, partes integrantes à energia superior marginal de Krishna, onde vamos garantir o sucesso nessa nossa forma, né, nesse veículo, nessa máquina biológica chamada corpo, né, humano, forma humana. Ok? Então agradeço a atenção de todos vocês. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias são a Sri Sri Gauranitai, todas as glórias são a Sua Divina Graça, Sri Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, todas as glórias são ao santo nome do Senhor, o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribol.